Fala pessoal, Lucas Colasso aqui na área. E, bom, parece que eu tô no ambiente de praia com esse sol na minha cara, né? Mas não tô numa praia. Mas falaremos sobre algo que é tão leve e simples quanto ir até a praia, que é investir no fundo do Stock Pickers. Tô aqui com a minha conta da XP na mão e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona na prática isso. Então, bom, vou acessar aqui a minha conta. Você vai pra sua área logada de cliente do aplicativo. Abriu aqui a minha conta, vocês vão ver que eu tô na área inicial. Eu vou clicar aqui na barra de baixo, em investimentos. E aí já aparece um botão amarelo bem grande aqui, investir. Cliquei no investir, ele já mostra para mim aqui o saldo disponível e conta e as opções que eu tenho, que são várias dentro do aplicativo. Obviamente a conta tá zerada porque eu já investi o meu dinheiro, não perdi tempo, espero que você também não perca o seu. E aí você vai clicar aqui em fundos de investimento do lado esquerdo, onde você acessa todas as opções de fundos que existem hoje listadas na plataforma da XP, mas aí eu vou aqui na lupinha do lado esquerdo, facinho, escrevo Stock Pickers, igual o nome do nosso programa, e você vai encontrar o fundo já aqui, tá? Aí eu clico aqui em investir e ele já abre aqui para mim, indicando qual o saldo disponível. Eu já investi meu dinheiro no fundo do Stock Pickers, então não tem saldo nesse momento, mas para você que vai ter, você vai e coloca aqui qual é o saldo que você quer adicionar. Então vamos supor, eu vou colocar aqui a aplicação mínima, que é R$100, e eu dou um continuar. Aí ele já pergunta para você quando você quer enviar a ordem, que no caso hoje, ele te dá o resumo da aplicação, você vai continuar, você vai colocar a sua assinatura eletrônica e o investimento está realizado. Em poucos cliques e com certeza mais curto que meu bigode nesse momento. Show me the money. Uou! Tá começando mais... Não é mais um episódio de Stock Pickers, não. É o episódio do Stock Pickers. A começar que vocês já devem ter notado que a gente não tá no mesmo lugar. Né? Não estamos num lugar muito melhor, por sinal. Mas com eu todo ainda respeito ao nosso lugar padrão. A gente adora lá, mas quando o motivo é bom, a gente se mexe também. Então estamos empolgados com essa mudança. Exatamente. E mas eu ainda posso falar que é o maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro. E sim, é mais um episódio, mas super especial, porque hoje a gente vai receber mais do que um convidado, Henrique Stedler. A gente vai receber um dos motivos pelo qual a gente senta nessa mesa todos os dias para falar com um monte de gente que faz o mesmo que ele hoje em dia. Ele chegou aqui quando tudo era mato. Exato. Ele não só chegou, como ele catou o facão e cortou o mato. Ele cortou o mato. É outra história ali. Bom, mas para vocês saberem logo quem vai ser o nosso convidado de hoje, a gente já abrir as alas para o nosso bate-papo. Vamos para o Momento RH. Bom, estamos de volta e vou apresentar o nosso convidado, depois o Agazão fala para vocês um pouquinho da nossa pauta. A gente vai falar de muita coisa hoje. A gente quer sugar, extrair o suco, afinal de contas estamos a quilômetros de casa. A gente não ia fazer uma viagem para só perguntar 3 perguntas e ir embora, né? Então a gente Vale ressaltar que a gente tá aonde? No Rio de Janeiro. Ai, neném. Não deu pra perceber ainda, né? Não deu. Porque tem o fundo aqui ainda. Já vocês vão perceber que o fundo é maneiro. Mas é isso, estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro, do Leblon, da água do Leblon, né? Que aqui tem um mercado financeiro muito forte. Para quem não sabe essa história, Faria Lima, né, o antro das assets ali em São Paulo, e aqui está para o Leblon. Não estamos exatamente no Leblon, estamos no Humaitá. Tá bom? Perfeito. Você tá ligado que eu sou o paulista mais carioca que você conhece, né? Já deu pra perceber, né? Eu não botava muita fé. O Nando perguntou onde tinha sebo no Rio de Janeiro, e eu sabia falar. O cara sabe onde tem sebo numa outra... Eu não sei onde tem em São Paulo. Não faço a menor ideia. Pois é, vem muito pra cá, por isso que eu sei. Mas, bom, vamos introduzir o nosso convidado de hoje. O currículo é pequenininho, então a gente preparou aquele poeminha que você gosta, né? Claro. Pra abrir, então eu vou ler minha colinha aqui pra não me perder, tá? Mas o nosso convidado de hoje cursava engenharia ainda aqui na PUC-Rio quando decidiu que não seguiria o mesmo caminho da maioria dos colegas da sua faculdade, né? A galera ali, né, troca muito, sai muito ali para a mesma região. Para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro tem um polo muito forte de petroleiras, etc. Né? Principalmente antigamente, né? Exato. A galera ia lá estagiar em empresa estatal, Eletrobras, Embratel, né, Petrobras. Ele não seguiu muito esse caminho, não. E aí, sem interesse em trabalhar para o governo,
Aliás, vai ser uma das grandes pautas do dia de hoje. Será que vamos falar de governo? A gente vai falar bastante de governo, né? Ele chegou a estagiar na Esso, tá? Que, pra quem não sabe, é o nome Brazuca para Exxon, né? Que é a empresa americana. Mas ele deixou a empresa por acreditar que não tinha muito futuro por lá. E a companhia estava encolhendo aqui no país. Não era ele que tinha muito futuro, era a empresa que estava indo embora. Boa. Em 71, o que você estava fazendo em 71, Stetter? Cara, meu pai tinha 5 anos. Então não posso nem falar que eu tava. Eu também, não tinha nem. Você ia falar que você era um projeto, né? Não. Nem projeto a gente era. Mas Mas ele já tinha 23 anos e ele embarcou para os Estados Unidos, onde ele fez um MBA em Harvard. Tá bom. Outro patamar, meu amigo, outro patamar. 2 anos depois, já de volta pro Brasil, ele ajudou o pai por algum tempo, mas acabou indo trabalhar no Unibanco, onde ele permaneceu 10 anos. Nesse período, ele passou por várias áreas lá, crédito, leasing, assumiu diretoria do banco de investimento, banco comercial, mas ele nunca tinha atuado como gestor. A carreira ia bem, mas não era muito bem o que ele sonhava. Principalmente porque ele não quis se mudar do Rio para São Paulo. Ele é mais um daqueles cariocas da gema que não larga a praia por nada. Cara, eu também não faria isso. Olhando bem não aqui, é né? um dos trades mais inteligentes, pensando do ponto de vista de beleza natural, com certeza absoluta. Onde ele teria de trabalhar para assumir a promoção que receberia no banco. Então ele teria que ir para São Paulo. Não quis ir para nossa terra, para a terra da garoa. Pois é, mas aos 35 anos ele saiu do Unibanco para fundar só o Pactual. Já ouvi falar. Com o Luiz César Fernandes, que deixava a sociedade do Banco Garantia lá com o seu Jorge Paulo Lema, ele mesmo. E o economista Paulo Guedes, até então sócio e professor do IBMEC. Perfeito. Anos depois ele saiu e fundou a JGP juntamente com o Paulo Guedes também. Né? Perfeito. E é onde ele está até hoje. E nós também. E nós também, né? No caso, estamos aqui hoje na JGP. Ele é uma das grandes inspirações, by far, para a gente fazer o que a gente faz. Sem dúvida. Eu falei o nome dele 300 milhões de vezes na minha carreira e nunca eu imaginei que a gente ia estar sentado com ele, mas hoje a gente está de frente com o André Jakurski, um dos maiores, se não o maior trader do Brasil. Seja muito bem-vindo novamente ao Stock Pickers. É um prazer inenarrável receber você aqui hoje. Muito obrigado pelos elogios aí. Põe minha é bom, né, pra abrir. Fico até encabulado. A história tá certa, pelo menos? Acertei, errei alguma coisa? Na história ou tem alguma coisa? A história tá perfeita. Boa, ainda bem. Sensacional. Então você viu que a gente fez a lição de casa direito. Grande abraço ao pessoal do Infomoney, que tem lá na página todo esse resumo. Vocês são incríveis, ajudam a gente o tempo inteiro nas pesquisas. Muito bem. Mas, Stetter, o que a gente vai falar hoje no programa? Bom, eu acho que todo mundo notou... A gente já vinha desde o início do ano falando muito sobre as eleições, a importância que isso teria para o mercado, a possibilidade de uma mudança, uma guinada para o outro lado da economia. E, naturalmente, depois da confirmação da eleição, né, do resultado da eleição, o presidente Lula voltando ao posto, o mercado vem reagindo de uma maneira bem pesada, né? Não importa o segmento que você olha ali, né, a classe de ativo, a gente tem visto uma volatilidade bem grande. Naturalmente, a gente decidiu então falar com um dos maiores nomes do mercado para tentar esclarecer um pouco toda essa situação, entender, né, pelo menos do nosso lado como investidor também, saber o que fazer com o nosso dinheiro. Ele vai falar, põe na JGP que a gente faz para você. Pode ser também Não é uma má alternativa, mas muito boa. a gente precisa entender, né, essa situação, acho que faz parte da educação que a gente busca também levar a nossa audiência. Tá difícil, né, porque cada dia tá sendo um dia, né, literalmente, né? Cara... Boa sorte day, não sei o que day, cada hora tem um day. Messi day. Lionel Mercadei. Argentina ganhou e Mercadante foi pro BNDES. Exato, cada dia tem um França negócio. também ganhou hoje, né? Ganhou. No momento que a gente tá gravando, Exatamente. né? Messi e Mbappé na final. A final que nenhum brasileiro gostaria de ver. Afinal, a gente fez um episódio quando você estava de férias com o Mauro Betting, eu vou soltar depois no meu Instagram, o pessoal quiser acompanhar, eu disse lá, o Brasil tem um risco de um problema mental ali que pode vir a trazer incerteza para a nossa seleção, por isso que eu acho que ou França ou Argentina vai ganhar. Isso na primeira semana da Copa, só queria... Você é um profeta, né? Você podia ter a mesma habilidade para ganhar dinheiro no mercado, né? Foi o que eu disse naquele episódio, eu conheço muito mais de futebol do que de mercado financeiro. Boa. Bom, André, na última vez que você esteve aqui com a gente no Stock Pickers,
que aliás é um episódio super bacana, recomendo todo mundo escutar. Foi em julho de 2021, logo no começo do mês. É um episódio bônus, confere lá depois. Mas você falou um pouquinho sobre, até aquele momento, como estava a trajetória fiscal, né? E num período antecedente a esse episódio, você dizia que você via um risco do Brasil quebrar em 2, 3 anos, que era muito preocupante a velocidade como a dívida estava evoluindo. Fato é que você também comentou sobre a inflação e o jogo disso a favor do governo, né? Arrecadação, etc. A dívida arrefeceu bastante. Só que muita coisa aconteceu nesse 1 ano e meio para cá, né? E agora a gente está de novo aqui discutindo o PEC da transição, né? Gastos fora do teto, que trazem a pauta do fiscal de novo para a mesa, de novo à tona, e o medo do Brasil ter um fiscal frouxo volta para a mesa. Sem falar os juros, né? Juros agora, os juros reais, principalmente, bem altos, então a Bem rolagem altos. de dívida agora fica muito mais caro, o custo de dinheiro tá alto pra caramba. Nessa época aí o juros real chegou a ficar negativo. Exato. Lá. Estava bem negativo. Então agora é outro jogo. Você vê esse risco de novo voltando à tona? Bem, então, dando um passo atrás, o que aconteceu? Naquela época você estava com aquele gasto astronômico da Covid, né? Da emergência. Agora, o juro era 2%, né? Nominal. E a inflação já estava subindo, né? E naquela época a gente não tinha ideia de quão alta a inflação ia ficar. Foi uma surpresa, acho que para todos. Mesmo quem acreditava que a inflação ia subir, ninguém imaginou o nível que ele ia atingir. Acho que foi só no Brasil, foi nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Isso tudo foi uma coisa decorrente de como as pessoas se comportaram durante a crise, né? Um consumo gigante de bens duráveis, muito menos serviço, então criou um desequilíbrio, fontes de suprimentos, logística, tudo isso contribuiu, né, para você ter uma explosão inflacionária. E depois, esse ano, ainda tivemos o início da guerra Rússia-Ucrânia, né? Mas isso aí, naquela época, a gente nem visualizava isso. Sim. Mas, então, o que aconteceu? Com a alta gigante da inflação e o juro que o Banco Central deixou por muito tempo, mais do que deveria, não tanto aqui só no Brasil, como nos Estados Unidos também, né? O Powell fez o mesmo Sim. erro. O que aconteceu? O juro real ficou tão baixo que houve uma transferência brutal de poupança do setor privado para o setor público, tá certo? Na hora que você aplica o seu dinheiro a 2%, a inflação é 10, 12 ou 15, dependendo de como é que você mede, você está tendo um prejuízo gigante e o lucro todo vai para o governo. Então, por sorte para o governo, por azar dos poupadores, você teve uma transferência brutal de poupança para o setor público e isso mascarou a gigantesca explosão de gastos que aconteceu, né? Então, isso foi uma primeira etapa. Depois você teve o problema mais recente, já com juros muito altos, né? Em que o governo Bolsonaro, na tentativa de se reeleger, fez uma diarreia de gastos assim incrível, né? Num período que teoricamente não podia fazer, porque era época eleitoral. Então, rasgaram o estatuto do Brasil e pau na máquina. Então, chegamos nesse momento, curiosamente, que a nossa dívida PIB é muito parecida com o que era antes da crise da Covid, né? Que é uma coincidência incrível, mas é parecido. 70 e poucos por cento, 74, 75, dependendo quanto é que vai fechar. E aí fica a sensação, novamente, no Brasil, de que o Brasil chega na beira do precipício, mas não cai, recua e volta. Dessa vez, foi um misto de razões, né? Foi essa razão, teve a razão também que teve o teto mais ou menos, foi respeitado com algumas exceções dramáticas, mas foi respeitado. Você vê aí que está faltando dinheiro para tudo, né? Porque o pessoal está com medo de descumprir o teto nesse finalzinho de governo. Mas então não deram reajuste de salário para funcionários públicos, né? Então represaram uma série de outros gastos. Então tem uma coisa potencialmente nociva para o futuro. Então, nesse momento, qual o cenário, né, que o governo Lula vai adentrar? Você tem uma dívida PIB bruta que não é gigantescamente alta comparado com outros países, é alta em relação a países emergentes em geral, porém com um juro real extremamente alto.
Isso aí tem uma consequência nefasta num período não muito longo. Porque se você imaginar que nós estamos com um superávit primário esse ano, sei lá, em torno de entre 0 e 1%, e se tudo isso que está sendo proposto para fazer no novo governo for realmente efetuado, e não mudar alguma outra variável que a gente não está imaginando agora, você vai passar por um déficit primário de entre 1% e 2%. E composto isso com o juro real muito alto, você em poucos anos você vai chegar de novo a 85%, 90% de dívida PIB. E aí vai ficar esquisito, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que uma das diferenças dramáticas entre o que aconteceu quando o Lula entrou no primeiro governo dele e essa entrada que ele vai ter agora nesse atual governo novo, é que o Fernando Henrique deixou um superávit primário altíssimo, mais de 3,5%. Né? O primeiro governo do Fernando Henrique foi ruim em termos fiscais. O segundo, o Brasil foi para o FMI, teve aquele aperto todo, seguraram as rédeas e o superávit primário foi bem alto. E o que aconteceu também? Além de ele já pegar com as coisas mais ou menos arrumadas, ele pegou um momento onde a China estava decolando, né? 2003, 2004, foi a época que a China começou a voar, né? Ajudou as nossas commodities, minério, produtos agrícolas. Nós tivemos uma formalização da economia que não se repetirá, né? E teve também uma expansão gigantesca de crédito, de 20% ao ano por muitos e muitos anos, até meados da década passada, que também não vai se repetir. Nós hoje estamos com as pessoas mais endividadas do que nunca no Brasil. A dívida em relação à renda ou a dívida em relação ao PIB estão altíssimos. Por quê? Porque além do crédito pessoal e do crédito para as empresas, apareceu uma nova modalidade de crédito, que foi o crédito imobiliário. E também fez com que os encargos aumentassem bastante. Então, eu acho que o momento a gente está entrando num novo governo com a economia desacelerando, né? Então, talvez a arrecadação não seja tão alta como foi, surpreendentemente, nos últimos 2 anos, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado para não fazer besteira, né? Então, arrumar o barco, vem uma tempestadezinha aqui e ali, a economia global provavelmente vai ter uma desaceleração relevante, não se sabe a intensidade, mas vai ser relevante, né? O Federal Reserve hoje mesmo avisou que vai manter a alta de juros por mais algum tempo, porque a inflação não vai ceder tão rapidamente como se imagina, né? O mercado ainda não comprou essa ideia, o mercado está achando que a inflação vai cair muito rapidamente. Pode ser que o mercado esteja certo, né? O Fed e outros banqueiros centrais, como todos nós, são muito ruins de fazerem projeções. Então, eles erram muito. Então, a priori, ninguém sabe quem está mais certo nesse momento, se é o mercado ou se é o Fed, né? Então, eu acho que o governo tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira, porque se entrar numa espiral negativa, aí é difícil, né? As pessoas ficam relutantes em investir, não se toma decisões, e isso é muito ruim para a economia, né? André, vou aproveitar, você me deu vários ganchos para emendar a próxima pergunta aqui. Talvez a gente não tenha entrado nessa espiral negativa, faz pouco tempo, né, que a gente teve essa definição de quem vai ser o presidente, mas fato é que as primeiras indicações, o mercado não se sentiu muito confortável, digamos assim. Você citou vários pontos sensíveis, tanto de economia global, desaceleração de vários países importantes. China talvez reabra, né, lockdown, pelo menos lockdown, aquela política de Covid zero, mas a gente sabe que não vai crescer no mesmo ritmo que cresceu no momento que você citou. Aqui no Brasil, população endividada, embora a gente, né, veja o endividamento do país ainda que controlado, a população está apertada. E o país, naturalmente, vai começar a desacelerar também. Os juros estão altos já por algum tempo, né? Tem aquela defasagem de 12 meses que deve pegar mais agora em 2023. Então, a gente está num momento macroeconômico conturbado, além do fato que essas primeiras indicações, né,
trouxeram aos investidores dúvidas referentes a como o governo vai projetar, né, a sua possibilidade de crescimento, ou pelo menos como ele pretende fazer daqui para frente, da maneira, né, bem específica, com nomes que são mais heterodoxos, digamos assim. A gente teve confirmação já de Ministério da Fazenda, BNDES, vários, né, com nomes que, se a gente perguntasse lá atrás, né, para gestores, eles não interpretariam de uma maneira tão positiva. Então, como você vê esse primeiro movimento que o governo tem feito, levando em conta, né, que, enfim, uma expansão fiscal num ambiente macroeconômico tão conturbado como a gente mencionou? É, eu acho que a verdade é que é um misto de uma herança do que foi feito em 2022, né, em termos de gastos na tentativa da reeleição, e uma necessidade do governo querer apresentar alguma coisa, esse novo governo, né, no primeiro ano de governo. Então, eu acho que quando você pensa assim, em termos assim, macro, gastar 150, 200 bilhões, isso aí, para um ano, não seria um grande problema, tá certo? Que seria entre 1,5% e 2% do PIB. Não é isso que vai matar, Sim. tá certo? Não é bom, mas não é desastroso. Agora, se você imagina que vai ser repetitivo e ainda vão vir outros gastos que não estão explicitados, aí as coisas vão se somando e o problema da expansão da dívida começa a ser relevante, tá certo? Então, o Brasil tem algumas coisas que remam a favor, mas tem muitas coisas que remam contra. Por quê? O Brasil não tem grande endividamento externo, tem altas reservas, então isso tudo ajuda, né? Dá uma segurança. Mas, quando você olha o big picture do Brasil, olhando assim 10, 15 anos para frente, é ruim, é medíocre o futuro, né? Por quê? Não é porque é medíocre porque eu sou pessimista. Eu sou muito ruim em fazer previsões, eu nunca tento fazer previsões num futuro imediato, mas tem certas coisas que você pode prever. Tem problema demográfico, tem problema de poupança, de investimento, de produtividade, e todas essas variáveis no Brasil são muito ruins há muito tempo. O Brasil não poupa, não investe, a produtividade é baixíssima Tributa e muito a mal. população está parando de crescer, está crescendo cada vez mais devagar. Nos últimos 30 anos, a população brasileira cresceu mais de 60%. Nos próximos 30 anos, no acumulado, vai crescer zero, em torno de zero, né? Então, vocês vê que o PIB potencial para frente já não é o mesmo PIB potencial para trás, a não ser que haja uma explosão de produtividade, que eu não acredito que vai acontecer, porque não tem qualidade de ensino, nem qualidade de mão de obra, baixo investimento, baixa poupança. Então, tudo isso você pode até mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não vai fazer uma coisa assim super relevante. Então, eu acho que um país que tem essas comorbidades, ele não pode se dar o luxo de fazer muita besteira. Tem que ir remando, né? É que nem aquele time que não vai ser campeão, mas também não vai ser rebaixado, né? Então tem que ficar lá na Sul-Americana, né? Então, é isso que eu acho, mas a coisa que mais me preocupa é que as pessoas sempre são bem intencionadas, né? Ninguém vai para o governo para bater no poste, ninguém vai para o governo para fazer besteira, destruir o país, ninguém faz isso, tá certo? O importante é que tem a lei das consequências imprevistas, né? Você faz uma coisa, estoura um negócio aqui, faz outra coisa, estoura ali. Então, é muito importante que o governo, quando vai entrar, ele saiba dessas comorbidades e já atue para mitigar. Toma um remedinho aqui, um remedinho ali, que é o que as pessoas vão fazendo, né? Então, os países também precisam fazer a mesma coisa. Então, eu acho que se entrar com muito voluntarismo, vai dar problema. Vai dar problema. Então, como existe um problema social no Brasil, a desigualdade é grande, você tem muito apio
esse tema de desigualdade, de ajudar as pessoas, que é nobre, claro, né? Mas tem que ter as restrições, porque a definição de economia é a administração da escassez, né? Então, não temos tantos recursos, não é um país riquíssimo, então tem que fazer escolhas. Esse que é o problema, né? Se você não consegue fazer escolhas, você vai ter problemas. Então, assim, o pano de fundo é esse. Agora, naquele ponto que você já falou pra gente isso uma vez, sobre essa questão do Lula ter sido beneficiado pelo ciclo de expansão chinês, né, da última vez que ele teve a oportunidade de ser presidente. Aliás, você citou, né, que os bons números ali que vieram no governo dele foram por conta disso e não mérito dele, né? Nesse momento a gente está discutindo essa reabertura chinesa novamente, está sendo um grande driver de preço. Você comentou agora sobre isso também, mas eu fico com dúvida se talvez esse ciclo não possa acabar beneficiando o Brasil, né? Você falou, Eu acho que não. você acha que não? Eu acho Por que quê? não. Eu vou te dizer por quê. Porque, primeiro, que a China ela tem seus próprios problemas sérios. Claro que, por exemplo, como a China cresceu muito pouco esse ano por Uhum. razões da Covid e daquela política zero, né? Eu acho que quando você olha para frente, uma das coisas que vai atrapalhar a China no ano que vem é a menor demanda por bens duráveis no mundo, tá certo? As exportações deles vão tender a Uhum. não crescer ou provavelmente decrescer. Então, isso é uma coisa que é muito importante para a China. Com essa liberação das pessoas do liberou geral da Covid, foi muito rápido e muito surpreendente o que eles tomaram em termos de decisão, né? Num período de 2, 3 semanas, vai ter uma epidemia legalzinha de Covid lá durante alguns meses. E as próprias pessoas vão se resguardar. O sujeito não vai trabalhar, não vai sair de casa. Então, isso mesmo vai diminuir a demanda, tá certo? Então, quando a gente diz assim, não, a China, tem gente dizendo, a China vai crescer 5%, 5,5% o ano que vem. Pode ser que sim, pode ser que não. Claro que quando você sai de um período de crescimento muito baixo, instantaneamente a derivada fica muito boa. Mas a pergunta é a seguinte, é sustentável? Eu acho que a China não cresce muito mais do que 3,5% ao ano de uma forma sustentável. Por quê? A população em idade ativa já está decrescendo, tá certo? Aqueles investimentos que foram feitos em residências, que é a principal forma de poupança para a pessoa física chinesa, vão ter que desacelerar, né? Porque já tem um excesso de moradias lá. Você já tem 3, 4, 5 trem-balas paralelos de cada cidade para outra cidade, não precisa fazer mais 3 ou 4. Uhum. E esses investimentos são de baixa produtividade, né, porque são redundantes, então não tem retorno. Então, eu acho que a situação da China é problemática. E principalmente que o Xi Jinping tem essa política estatizante e marxista, né, de controle. Isso não é bom para a criatividade, para o desenvolvimento no mercado privado. Então, tudo isso, quando eu olho para isso, assim, não, vai ser importante para o Brasil? Vai. A China é um país gigantesco, né, uma população enorme, mas não vai ser aquela derivada, aquele impulso que você teve nos primeiros 10, 15 anos desse século. Então, eu acho que é legal, vai ser o principal parceiro comercial do Brasil by far, mas não vai ser o que vai resolver o nosso problema. Em outras palavras, não vai resolver a situação. Eu queria voltar um pouquinho naquela discussão que a gente estava tendo a respeito dessa mudança de governo, principalmente por conta da empresa mais representativa. Não é mais, né? Na verdade, a Vale hoje em dia é a mais representativa ao Mas nosso tá índice, ali, mas pô. está ali. Não, ele é muito representativo. Acho que a maior participação na Bolsa hoje, percentualmente, no Se você Bovespa, soma é a Vale, né? Isso. a Vale, A exato. Vale. Só que eu quero falar da Petrobras. É. E apesar da gente estar falando de China, que daria um ótimo gancho para a Vale, eu não queria deixar de perguntar a respeito da sua visão a respeito da lei das estatais. A gente viu, né, na noite de ontem, lembrando que a gente está gravando na quarta-feira, né? Então, anteontem para você que está assistindo agora, uma mudança muito rápida, né, que estava até fora do radar dos investidores na lei das estatais, que vai permitir, né, com que o novo presidente do BNDES assuma,
E o mercado não digeriu muito bem. A gente recebeu vários gestores que, por alguns momentos do ano, disseram que a lei das que apesar de uma mudança do governo, talvez a gente tinha hoje instituições mais fortes que poderiam defender as estatais brasileiras, em específico a própria Petrobras. A gente viu hoje, a ação chegou até a cair mais de 10%. Se a gente pegar do dia 21 de outubro, se não me engano, foi aquela sexta-feira pré-Roberto Jefferson. Uhum. A ação chegou a bater R$ 37, fechou a 21 hoje, né? Então, assim, uma queda de 40 e tantos por cento em menos de 2 meses. Atualmente, é possível investir em estatais e como você viu essa alteração da lei? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que essa alteração da lei na calada da noite, para mim é só um sintoma de um problema muito maior, que é que você pode na calada da noite mudar a Constituição, né? Porque mudar uma leizinha dessas, para mim, não, não é o que me preocupa. Me preocupa que com a rapidez e com assim a surpresa que as mudanças constitucionais estão ocorrendo no Brasil, você pode dizer que não tem mais Constituição no Brasil, né? Você pode mudar tudo a qualquer momento, a qualquer hora, sobre qualquer assunto. Na verdade, é pay as you go, né? Então você vai rolando e vai mudando, vai fazendo as coisas. Então, acho que teria uma insegurança jurídica enorme. Acho que isso é muito ruim para o país, tá certo? Se isso se tornar um lugar comum, é trágico, porque você não pode trabalhar num ambiente onde até o passado é incerto, né? O Pedro Malan já falou isso há mais de 20 anos, né? Mas isso é grande verdade. Você mexer na Constituição, por exemplo, agora, essa PEC aí, a toque de caixa vai mudar tudo, né? Então, why not mudar qualquer outra coisa, entendeu? Então, isso me preocupa muito. E esse negócio das estatais, eu acho que foi uma simbiose de uma vontade tanto do governo entrante como do pessoal do Congresso, né? Isso aí não foi feito para favorecer somente o mercadante, né? Acho que até uma denominação imprópria lei mercadante, né? Devia ser lei Lira ou alguma outra coisa. E como que fica assim, quando vocês analisam, a Petrobras está negociando a 0,3 vezes preço-lucro, daqui a pouco vai começar alguma coisa assim, mas fato é que a projeção de lucro já começa a se deteriorar, enfim. Veja bem, você no mundo tem empresas que negociam a 10 ou 15 vezes vendas e tem empresas que negociam a 3, 4 vezes lucro, né? Exato. Então, não existe um padrão. A verdade é que o mercado ele vive de projetar o futuro. Quando você tem uma incerteza tão grande, o que pode acontecer com uma empresa como a Petrobras, as pessoas não querem se envolver, entendeu? Então, atualmente é ininvestível, como o pessoal diz hoje em dia. não sei, ó, vou te estatais. dizer, a Petrobras, ela em 2015, ela chegou a valer, sei lá, R$ 5. Aí depois Quatro, chegou a bateu valer 40 quatro, e né? poucos, né? Então, esse negócio que pagou dividendos régios, né, nos últimos Sim. anos, E na época era a empresa mais endividada do planeta, né? devia mais de 100 bilhões de dólares, né? Sim. E, então, eu acho o seguinte, as coisas são muito volúveis, mudam muito. Mas A atualmente para Petrobras não vai acabar, tá certo? Sim. Ela pode ser maltratada, vilipendiada, mas não vai acabar. Então, o mundo não acaba. Então, se ela chegar num preço realmente muito baixo, acho que quem é um investidor de longo prazo compra e torce para dar certo. No comitê de alocação que vocês têm aqui, o analista chega e fala assim, pô, Petrobras está barata atualmente. Vamos supor esse cenário, ele fala, tá barato. Mesmo ele falando tá barato, você tem a possibilidade de falar, não, agora não é o momento de correr esse risco? Tem uma regra no mercado que você nunca compra uma coisa barata que vai continuar barata. Entendeu? Então tem o timing certo. Você precisa de um catalisador. Não é uma coisa barata pode continuar barata durante anos e ainda ficar mais barata, né? O grande problema do value investor é que ele compra coisas baratas e às vezes essas coisas ficam mais baratas, né? Então, eu diria que tem que ter um catalisador, né? Alguma centelhazinha que te diga assim, não, pode mudar, pode melhorar. Pô, eu vou te dizer, pô, há 7 anos atrás, em 2015, eu comprava bônus de dívida externa da Petrobras a 15% em dólar. Depois de 3 anos, estava 2% em dólar, o mesmo papel, entendeu? Então, o que aconteceu? Houve uma mudança de percepção. Entrou o governo Temer, arrumaram a Petrobras nem balanço tinha, nem conseguia produzir um balanço, está sendo processado nos Estados Unidos, né? Lava Jato. Então, você vê,
num período relativamente curto de tempo, assim, pensando em prazos assim mais longos, pô, a Petrobras saiu do lixo para ser uma empresa espetacular. E agora deu uma deteriorada. Então, esse negócio a gente nunca sabe. A Vale também não valia nada. A Vale quase quebrou alguns anos atrás. De repente foi uma fábrica de ganhar dinheiro. Então, empresas assim desse porte, eu acho que tem que ter muito cuidado em dizer que o jogo acabou, entendeu? Uhum. Tem que estar sempre olhando, sempre atento. E o grande problema hoje no Brasil, se você é investidor de bolsa, é o juro de 13,75 no mínimo, né? Que é o juro da Selic. Então, pô, se você comprar uma coisa barata e ela ficar barata por algum tempo, você vai perder uma nota, né? Então, o custo de oportunidade é muito alto. Quando o custo de oportunidade era baixo, você podia se dar o luxo de esperar. Uhum. Hoje em dia, com juro de quase 15%, em menos de 5 anos dobra, né? Então, tem que ser bastante cirúrgico, né? E essa visão de para equities de maneira geral aqui no Brasil, como que vocês têm discutido assim posicionamento somente em cases muito certeiros, com uma convicção muito alta? Ah, eu vou te dizer, eu acho que o que que acontece? Você teve dois fatores que deprimiram muito a Bolsa do Brasil. Primeiro foi a euforia que teve em 2021, né? Uhum. As pessoas físicas compraram muito, teve muito IPO, muito lixo foi vendido para as pessoas, né? E quando os juros começaram a subir e o mercado internacional também começou a desacelerar, né? Porque a gente tem que estar sempre ligado o que está acontecendo lá fora, porque tem uma conexão, não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; dinheiro está saindo, a bolsa cai. E esse ano, por acaso, foi o contrário. O dinheiro dos estrangeiros foram os únicos que botaram dinheiro no Brasil e assim mesmo a bolsa caiu. Por quê? Houve uma saída massiva de Uhum. dinheiro dos institucionais no Brasil. As pessoas físicas não tiraram muito dinheiro da bolsa esse ano, não. Quem tirou dinheiro mesmo foram os institucionais, os fundos, né? Uhum. E então, eu acho que, pô, nós estamos numa situação onde você precisa ter um fluxo de capital novo para a bolsa, que eu não estou vendo de onde é que vai vir, porque a renda fixa é muito mais atrativa em termos de liquidez, segurança e rentabilidade nesse momento, né? Porque se a economia vai desacelerar aqui lá fora, quem vai te convencer de que as empresas aqui vão voar? Uhum. Não vão, né? Sim. Então, eu diria que tem muitas empresas maravilhosas no Brasil que foram devastadas e certamente elas vão se reerguer em algum momento. Mas o problema é o custo de oportunidade. É por isso que está esse problema na Bolsa. A Bolsa não caiu agora só porque o pessoal está de mau humor. Continua saindo dinheiro. E claro que pô, o mau humor é um catalisador para sair muito mais de uma vez só. Foi isso que amassou as empresas. Mas se você tem ações que, por exemplo, a Magalu estava no high, deu R$ 28,5, hoje está 90% para baixo. Uhum. Ela não caiu nas últimas 2, 3 semanas, nem no último mês. Sim. O negócio já vem vindo, né? Então, na verdade, agora foi a cereja do bolo. Perfeito. E eu só queria aproveitar que você falou dos investidores estrangeiros, né, que entraram desde o começo do ano, e a gente viu no mês de outubro, né, todos os gestores falam, o gringo prefere o Lula, né, e o dinheiro continuou vindo. E teve, naturalmente, né, com essa perspectiva de expansão fiscal, mais gastos, a gente tem agora muitas projeções de que, enfim, taxa de juros, né, Selic no ano que vem, o pessoal projetava que ia cair a partir de talvez o primeiro trimestre, agora o pessoal já não sabe exatamente quando esse movimento vai acontecer. Então, naturalmente, e o risco fiscal fazendo com a parte mais longa da curva também abrisse bastante. Vocês da JGP, eu tenho certeza que conversam com, né, outros institucionais aqui no Brasil, pessoal de fora. Teve alguma mudança de perspectiva desse investidor gringo com os acontecimentos recentes? Eu digo isso por conta desse fluxo, né? Se o dinheiro deles estavam aqui e eles se preocupam e tiram e não tem ninguém para comprar, né? Até onde vai esse buraco na nossa bolsa? É imprevisível, porque, na verdade, eles no começo
Logo depois da eleição eles se animaram e estão gradativamente se desanimando. Tem o efeito preço também. Se você está comprando e o preço só cai, você fica mais comedido nas suas aquisições, né? Claro. Aham. Então, acho que isso é um fator que está pesando, certo? Não tem comprador no Brasil para ação nesse momento. Agora, os grandes ralis são formados justamente no desespero, né? Algum momento você vai ter uma situação de um oversold tão grande que você vai ter um mega rally. Não sei se vai ser sustentável, mas você viu que na Bolsa Americana esse ano teve 2 ou 3 ralis de 10, 15, 20% e depois o negócio, né, se esvaiu. Os bear market Então, rallies, né? vou te dizer, mercado, quem quer te dizer que sabe o que vai acontecer, não sabe, não sei o que está fumando. Não. Mas assim, André, não na perspectiva de o que vai acontecer, mas você já percebe um sentimento mais cauteloso desse estrangeiro que colocou dinheiro aqui? Você acha Com que tem a certeza, possibilidade? com certeza. Agora, tem um fator. Todo ano, no final do ano, as grandes casas de investimento fazem pesquisas com clientes, fazem as próprias recomendações. E mais uma vez, esse ano, a projeção é que o ano que vem é o ano dos mercados emergentes, né? Então pode ser porque está se falando que a China pode se recuperar, mas, gente, a China já deu uma pancada gigante nos últimos 2 meses, tá certo? Por exemplo, tem uma ação, a Pinduoduo, que é uma boa ação, bateu $38, ela é negociada na Bolsa de Nova York, bateu 92. Agora que eu vou descobrir que vai subir? Entendeu? Então pode ser que o mercado já antecipou uma grande parte da subida e que para frente vai ser uma coisa mais batida. Então, mas existe essa percepção de que, e é verdade, que a Bolsa Americana é extremamente mais cara que as outras bolsas mundiais. Você vê um fenômeno interessante esse ano. Todo mundo disse assim, a Europa está ferrada, guerra na Ucrânia, problemas energéticos dramáticos, né? Preço de gás natural, energia elétrica. A bolsa europeia, a alemã e a francesa subiram mais que a bolsa americana esse ano, né? Isso em dólar e em euro. Então, porque você podia ser só o efeito da moeda. Então, é aquela história. Quando todo mundo corre para um lado do barco, tem que abrir o olho, né? Porque, de repente, é melhor estar no outro lado do barco, Perfeito. né? Então, é por isso que eu acho que ainda tem uma esperança para o Brasil de que, se as coisas mais ou menos se acomodarem, possa ter um fluxo no início do ano de estrangeiros. Mas não é garantido. Esse caso da Europa é bem interessante, né? Só complementando, eu estava vendo uma notícia hoje, um monte de revisão de crescimento lá na Europa, principalmente na Alemanha. O pessoal achava que ia degringolar, né? Essa questão do gás natural, tudo, mas, enfim, parece que o buraco é um menor do que... Não, foi uma grande surpresa, acho que para muita gente, para mim também. Eu pensei que a Europa já estaria numa recessão relevante. Não aconteceu. Tem muito aquele fator também, né? Assim, de os governos se endividaram, no caso de lá, mas a população não, né? Teve uma injeção de dinheiro tão grande, hoje a população não está tão endividada por lá, então por Está mais... pleno emprego lá. Exatamente. No mundo inteiro está pleno emprego. Então, realmente uma situação assim sui generis que a gente está vivendo, porque são variáveis que normalmente não estão em sincronia com o que aconteceu no passado, né? Normalmente a economia começa a desacelerar, o desemprego aumenta, as pessoas começam a consumir menos, e com a reabertura pós-Covid que teve no mundo inteiro, esse negócio foi meio misturado, né? Bagunçado, fugiu o padrão. Só dando uns números aqui do que o André estava falando em relação aos resgates da indústria, né, dos institucionais. Até novembro, a indústria de multimercados tomou um resgate, uma saída líquida, né, de 83,7 bilhões de reais, e a indústria de fundos de ações, uma saída líquida de 66,1. Então, de fato, não tem, né, fluxo de entrada. E aí tem uns cachorros mortos lá, tipo small caps, essas coisas, small craps, você chama como você quiser, que não vai andar enquanto não vier esse dinheiro, né? E aí tá competindo com o juro real desse daí. Você sabe que uma coisa interessante, esse ano, todo mundo que no início do ano tirou dinheiro dos fundos de multimercado, na grande maioria, Sim. que colocou em renda fixa, overnight,
perdeu uma grande oportunidade, que os fundos tiveram uma performance Voaram, maravilhosa. né? Foi um dos melhores anos de performance de multimercado, foi esse ano. Sim, sim. Né? Voaram, porque Exatamente. O conseguiram cara pegar tirar de ações até que eu O entenderia. Stock Pickers foi um reflexo disso, porque a gente falou muito com esses gestores esse ano. Primeiro, porque as Exatamente. tendências macro estavam muito mais fortes que a bolsa, Uhum. mostrando que realmente está esse cachorro morto aí que a gente É. está falando. Né? E porque eles ganharam um dinheiro absurdo. Né? Até o meio do ano tinha fundo ganhando E tem um 50. ponto importante. Hoje em dia, cada vez mais e mais empresas, mais gestores operam no mercado internacional. Exato. Então, os multimercados não são dependentes do mercado brasileiro, como, por exemplo, um fundo de ações, entendeu? Então, porque é muito mais fácil para você do Brasil fazer macro do que fazer micro, tá certo? Se você for competir com um gestor americano ou europeu em ações individuais, é mais complicado. Eu diria até que é muito difícil. Agora, você olhar variáveis macro hoje com a instantaneidade das informações, você está no mesmo nível de conhecimento e informação macro que qualquer sujeito sentado em Nova York, em Chicago, em Londres, entendeu? Então, aí o jogo ficou diferente. Então, os multimercados hoje não refletem as oportunidades só do Brasil, porque antigamente era só o kit Brasil, era câmbio, DI Uhum. e bolsa, É. né? Hoje em dia, não. Isso aí se massificou. Eu comecei a operar o mercado internacional na década de 80, entendeu? Até 20 anos atrás, pouca gente operava mercado internacional. Eram poucos e não eram bem-sucedidos, entendeu? Hoje o negócio mudou dramaticamente. Os fundos brasileiros têm mostrado por uma competência bastante boa no mercado global. O que a gente escuta também bastante stock pickers, né? Porque foi um ano bem diferente do que vinha acontecendo lá fora, né? Um ano de inflação, o gestor brasileiro com um know-how O muito mundo deu uma grande, tropicalizada, né? tropicalizou, né? Então, putz, Aí o aqui tomado em juros a galera americanos. manja pouco de juros aqui também, nem pegou o movimento bem lá fora, não, tomado em juros. Mas vamos mudar de localização aqui na nossa Vamos. conversa, sair um pouquinho de Brasil e para Estados Unidos, né? Porque, bom, a gente está falando aqui, justo, até pegando o gancho dele, macro global tem sido talvez mais importante do que o micro, né? Aqui de Brasil, te falou o ano inteiro de juros americano, de hard landing, soft landing, de situação de inflação e política monetária nos Estados Unidos, Uhum. né? Que o Jerome Powell é louco, tá dormindo num ponto, tá atrás da curva, tá atrás de todo mundo, tá atrás do Campos Neto, onde que ele tá, não sei onde ele tá. Mas a gente falou muito, né? E mostrou, esse ano ficou claro, acho que pra gente, que é um daqueles anos que o macro gritou, né? E o micro ficou lá sussurrando, né? Uhum. Agora, a gente viu uns dados recentemente de inflação nos Estados Unidos, de certa forma, se arrefecendo, né? Foram melhores do que o esperado e teve resposta no mercado, obviamente. Os juros fechou um pouco, as bolsas lá fora andaram aí nos últimos 2, 3 meses, talvez. Isso acabou, inclusive, interferindo na performance desses multimercados brasileiros que estão mandando muito bem o ano todo, estão com essa tese realmente de que provavelmente nós teremos um hard landing lá, né? Vai vir uma recessão, né? Só que nesses últimos meses agora não funcionou muito bem essa tese de tomar juros lá fora, apostar que o juros vai subir, né? E ficar vendido na bolsa por lá também, né? Agora, o que eu queria saber é como é que está a visão de vocês para Estados Unidos? Vocês acreditam que a gente vai ter realmente essa recessão? Vai ser uma recessão muito dura ou vai ser uma recessão mais técnica? Como é que está a visão de vocês? Como eu te falei anteriormente, é difícil fazer uma previsão. Agora, que eu acho que é possível? Não provável, é possível. Pode ser que aconteça ou não. Primeiro, você ainda tem muita poupança na mão dos americanos. Já está encolhendo bastante, tanto que você vê que os gastos de cartão estão subindo bastante. Então, o que significa? O pessoal está tentando manter o padrão de consumo já com menos poupança. Então, isso é um alerta de que as pessoas
já estão começando a colocar a língua de fora. Uhum. Agora, a economia americana está muito bem, você está a pleno emprego, tem 2 vezes mais vagas abertas do que gente disponível para ser empregada, e talvez seja até maior essa proporção, porque as competências não são totalmente compatíveis, né? Uhum. Você tem gente que está desempregada, mas que não serve para o emprego que você está oferecendo. Então, isso aí é um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Pode ser que tenha a ver com demografia, pode ser a ver com outras variáveis, que as pessoas, na época da Covid, pediram mais aposentadoria, diminuiu a força de trabalho de uma forma assim mais assimétrica. Mas eu acho que a economia americana não está dando nenhuma indicação de que está desacelerando muito, não. Ela teve uma recessão técnica no primeiro semestre, que foi, na verdade, falsa, né? Não foi uma recessão, foi oscilações de estoques, né? Uhum. E net imports. Mas esse trimestre deve estar crescendo direitinho. Então, eu não sei se vai ter um apagão só porque virou o ano, entendeu? Então, agora, falando de mercado, eu acho que a Bolsa Americana é cara. Por quê? Se você tem uma perspectiva de que vai ter uma desaceleração, a intensidade você não conhece, mas você sabe que a direção de desaceleração e não aceleração, e você imagina que as margens durante a época da Covid foram as mais altas da história, né? Que você provavelmente teria uma desaceleração do crescimento dos lucros ou até uma queda para o ano que vem, em relação a esse ano. Claro que a inflação, como é alta, ela é mais cara porque a gente está falando em coisas nominais e não reais, né? Então, nominalmente, se um PIB americano vai crescer, sei lá, 10% nominal, ou 8% nominal, 7% nominal, claro que você olha para as ações em termos nominais. Mas, dito isso, eu acho que o PL está muito alto, entendeu? Porque esse ano o lucro, sei lá, vai, sei lá, 225 no S&P, 225 dólares, né? 230, 200, não sabe exatamente quanto é, por aí. Pô, se você imaginar que esse mesmo lucro vai ser repetido no ano que vem, em termos nominais, que já seria uma queda em termos reais, você está falando que nós estamos com um PL bastante alto, em torno de 18, né? Ou por aí. Eu acho que não justifica estar tão alto. Acho que tem que ser um PL mais baixo. Mas mesmo assumindo que o mercado sonha e tal, eu não estou vendo assim, a não ser que você seja um espadachim, consiga circular entre diversas ações no micro, por que você vai comprar um índice americano a 4.000 e pouco? Se por otimisticamente falando, eu estou vendo ele pode subir para 4.200, 4.300, mas também não estou achando que vai voltar para os highs que teve há um ano atrás. Então, eu não gosto. Eu acho que a relação risco-retorno é ruim e como o mercado oscila muito, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas você está fazendo leasing, você não está investindo em ações, você está fazendo uma compra temporária, uma venda temporária, tá certo? Então, o mercado já cai. Ó, o mercado hoje está muito próximo do que estava no dia 20 e pouco de janeiro desse ano, nos Estados Unidos. Uhum. E na Europa também. Então, as pessoas dizem assim, o mercado caiu muito, né? Caiu, mas houve uma rotação muito grande dentro dos setores. O que realmente caiu nos Estados Unidos foi tecnologia, né? Tecnologia discretionary, né? Quando chama discretionary, pô, Tesla, Amazon, as grandes empresas caíram mais do que o índice distribuído uniformemente, né? Sem os pesos, né? Sem ser market weighted. Então, eu acho o seguinte, eu acho que uma das coisas que eu estou desconfiado que o setor de tecnologia vai ficar durante muitos anos underperformando o resto do mercado. Foi o que aconteceu quando teve a bolha da Nasdaq entre 2000 e 2002. Por que você acha O isso? que aconteceu? É porque normalmente não são os mesmos caras que puxam a recuperação no próximo ciclo. Você vê, quando as empresas de tecnologia caíram de 2000 em diante, primeiro teve uma queda muito grande em relação ao resto do S&P, ex tecnologia. Depois o negócio ficou de lado uns 2, 3 anos, depois deu outra enterrada até a crise de 2008.
E eu acho que agora também teve uma queda e pode ser que ou ande de lado ou perca, mas, por exemplo, ações que estão caindo sistematicamente, Tesla, Amazon, são empresas que estão chumbadas. O mercado deu um tremendo rally, a Tesla está no low, entendeu? Nesse movimento. A Amazon está praticamente no low. Então, você teve as grandes gigantes que elas eram dominantes, continuam dominantes, talvez sejam até mais dominantes, mas não tem aquela taxa de crescimento que elas tiveram no passado, né? Então pode ser isso. Eu estou de olho nesse negócio. Porque hoje, quando você vai ver, quando você olha a maior parte dos fundos, o que elas têm? Microsoft, pô, Google, Alphabet, né? É, é, Amazon, né? As grandes empresas, né? Tesla também. Então, Apple, né? Que é a maior, né? Então, eu acho que pô, pode ser que seja um fenômeno que pode se repetir. É interessante esse destaque porque, além dos fatores, né, que a gente já comentou, mas a Amazon vinha num ritmo de contratação bizonho nos últimos anos, Tem né? mais de 1 milhão de funcionários. 1.600.000, eu estava conferindo exatamente isso, ao redor Agora de rolou uma. logicamente vão cortar bastante gente. A Tesla teve o negócio do Elon Musk com o Twitter também, usando como garantia ações da Ele está com empresa. problemas sérios, cara. Pois é. Então, assim, esses nomes especificamente que você citou, né, tiveram problemas naturais de alta de juros para empresas de tecnologia, crescimento, mas também específicos dela. E essa mudança citada, né, de perspectiva, pô, a gente vê a empresa de tecnologia underperformando o S&P, algo que a gente não via já desde 2012, 13, não sei. Uma, um, um outro ponto interessante, né, quando a gente pensa no mercado americano, é uma outra regrinha que existia, que é aquela questão do portfólio 60-40, né, que também sempre teve bons retornos, esse ano tem sido devastador. Terrível. Você também acredita que haja uma mudança? Né? O 60-40, ele já teve épocas onde as pessoas foram mais devastadas do que agora. Foi na década de 70. O que acontece? Quando você sai de um processo onde você tem inflação muito baixa e muita liquidez na economia, a tendência é, quando a inflação começa a subir, os títulos de renda fixa caem, né? Uhum. Marcados a mercado, e as ações caem. Então, na década de 70, foi uma devastação total, porque ambos os setores caíram. Aconteceu agora a mesma coisa. Saiu de um período de quase 20 anos de juros baixíssimos e, mais recentemente, 13 anos de juros zero. Quando o negócio sobe, pela convexidade da renda fixa, uma pequena variação do juro dá uma grande variação do preço do papel. Então, foi uma coisa inimaginável. Se imaginar que investment grade nos Estados Unidos ia cair 20%, né? Você está comprando nas melhores empresas, papéis de renda fixa das melhores empresas, você perde 20%. Isso é uma coisa raríssima. Então, ela justamente acontece quando você tem uma transição do regime inflacionário. Entendeu? Porque aí pega tudo. Você acha que, pensando daqui para frente, assim, Acho que 60-40 pode continua funcionar de válido? novo. Pode funcionar de Uma novo. questão específica desse ano, assim como foi lá em 70? Eu acho que vai. A verdade é a seguinte, 60-40 é uma coisa assim muito preguiçosa, né? Ah, sem As dúvida. pessoas que fazem esse 60-40 é um sujeito que não está dando muita atenção aos seus investimentos, né? Mas esse 60-40 vem da década de 50, 60, quando a Bolsa Americana, sei lá, não negociava quase nada. Então, ele não tinha quase título de renda fixa, título público, hipoteca. O mundo mudou muito, né? Parece que ele fez isso aí e foi pra praia, né? 60-40. É. Deixa lá, vai Bora embora. embora, comprou o índice lá, tá bom. Pois é, muito bom. Tem mais alguma aí de Estados Unidos? Não, Você tá contemplado? Não, eu só queria fazer um comentário. Opa, sem por dúvida. favor. Quando eu olho assim a mais longo prazo, eu tendo a ter mais convicção das minhas projeções. E eu acho o seguinte, tem 4 coisas que eu chamo de 4 Ds, olhando para frente na economia global, que eu acho que são os problemas que nós vamos ter. O primeiro D é a demografia. A população mundial
está desacelerando, né? Ainda está crescendo, mas está desacelerando. E nos centros mais desenvolvidos está desacelerando de verdade. Em alguns lugares vai começar a cair até, né? Então, o crescimento populacional está mais na África, Oriente Médio, em regiões que ainda são não muito desenvolvidas. E então você vai imaginar que toda a nossa cabeça das pessoas que hoje estão no mercado de trabalho é de que houve um crescimento constante da economia global. E o que causou isso? Foi o crescimento populacional. Há menos de 100 anos atrás, a população do mundo era 2 bilhões de pessoas. Hoje são 8 bilhões. Então, multiplicamos por 4 num período de menos de 100 anos. Isso não vai se repetir mais. Provavelmente a população mundial vai se estabilizar em torno de 10, 11 bilhões no máximo, né? Então, esse é um grande problema porque isso diminui o potencial de crescimento. E toda a dinâmica que você tem de crescimento de PIB, crescimento de renda, tudo isso diminui bastante dentro dessa perspectiva. Então, isso eu vejo como um problema. Segundo problema, a desigualdade. A desigualdade, por si só, não seria um aspecto negativo para a economia global, porque a gente sempre teve desigualdade, né? Se você criar uma nova economia, depois de algum tempo vai ter de novo desigualdade, né? Porque as pessoas não são iguais, as capacidades são diferentes, em qualquer ramo. Futebol, tênis, mercado financeiro. Então, sempre tem aquela regra ABC, né? Onde tem uma diversidade muito grande de resultados. Agora, o que eu vejo de problema na desigualdade, que ela tem que ser combatida, é que você está com isso devagarzinho matando o capitalismo, entendeu? Porque você vai ter intervenção mais estatal, de uma série de formas, que ou seja para transferir renda, ou tributar, ou fazer transferência a fundo perdido, que vão ter baixa produtividade, né? Aquela velha história, né? É melhor ensinar alguém a pescar do que ficar dando comida todo dia, né? E isso no mundo atual, cada vez mais está se dando peixe todo dia. Então, eu acho que isso é muito ruim para o crescimento, para a produtividade. Esse é o segundo D, a desigualdade. O terceiro D é a descarbonização. O problema climático é um problema sério, real, e para combater esse problema, você precisa investir trilhões e trilhões de dólares, que diminui a produtividade. Então, se você de um lado você vai combater o problema climático, de outro lado você vai diminuir bastante a produtividade e o bem-estar das pessoas nesse processo. Não tem almoço grátis, né? Aquela velha máxima do Milton Friedman. Então, se você vai gastar trilhões de dólares para substituir uma energia que é barata, que é energia suja, né? Carvão, petróleo e, em segundo lugar, gás, tudo é muito mais caro para fazer, para operar. Então, você tem uma queda de produtividade. Então, diminui o potencial de crescimento global. É uma troca, né? Você está trocando alguma coisa por outra. E então, você tem isso, e a quarto D é a desglobalização. É claro que você tem a potência chinesa, que foi durante muito tempo ascendente, hoje é uma potência não só ascendente como real, está num nível muito competitivo com os Estados Unidos, tem uma presença global gigantesca em termos de teia de comércio, né? Então, eu acho que os Estados Unidos perceberam que ou eles se desligam parcialmente, que totalmente não vão conseguir se desligar, parcialmente em alguns setores da China, isso cria fricção. Fricção é ruim para a produtividade, novamente, e cria eventualmente até um pouco mais de inflação, né? Você não faz a sua just in time, é o just in case, né? Se você não fizer o negócio direito, você não vai ter suprimentos, como aconteceu muito na época da pandemia. Hoje, por exemplo, está faltando antibiótico na Europa. Por quê? Problemas de suprimento da China. As grandes fontes para a fabricação de antibióticos no mundo e em remédios em geral é a China e a Índia.
sendo que a Índia depende do insumo que vem da China. Então, no fundo, é a China. Então, as pessoas acham que é fácil se desligar da China. Eu diria que é impossível. A China fornece tudo. Você tem um parafusinho que vai ter que montar um grande maquinário, vem da China. Se você não tiver aquele parafusinho, o negócio não sai da fábrica. Então, quando você começa a pensar, realmente o mundo ficou extremamente dependente da China, por culpa de acharem que a integração da China na economia mundial ia transformar o regime político lá de totalitário em democrático. Foi exatamente o oposto que aconteceu. Então, eu acho que com esses 4Ds me levam a crer que você, como investidor, vai ter que remar muito mais, com muito mais intensidade, para conseguir resultados parecidos. Não digo nem iguais, pode ser até menores, mas é muito mais difícil agora. Muito mais difícil olhando no horizonte mais longo. Não estou olhando 6 meses, 1 ano, 2 anos, estou olhando assim mais longo, tá certo? Tudo vai ser mais difícil. Perfeito. E o que poderia, talvez, netar essa situação? Tem alguma coisa no radar para que a gente não tenha uma perspectiva pessimista de Não, mais eu longo digo, prazo? tem coisas que a teoria malthusiana dizia que ia acabar a comida no mundo e que a população ia morrer, né? Isso há, sei lá, 300 anos atrás, não me lembro quando é que ele falou isso. Mas você viu, a produtividade, a tecnologia fez com que o mundo, de repente, saísse em 1800 de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões em 2022, e você está alimentando mais do que nunca toda essa população. Uhum. Então, o que foi? Tecnologia, produtividade. Então, como tem um desenvolvimento tecnológico gigante no mundo, e a pesquisa cada vez mais tem resultados, é possível que a fissão nuclear, algumas coisas, de repente, estejam com uma energia muito barata e isso tudo que eu estou te falando seja negado, né? Então, não é uma coisa determinística, é uma coisa que no horizonte visível é real, mas o futuro a Deus pertence. Ninguém sabe o que vai acontecer, o que vai ser desenvolvido. Perfeito. Entendeu? Essa questão demográfica, por sinal, é o que o Elon Musk vem falando já há algum tempo, que é o maior, que ele enxerga também como o maior risco para o mundo daqui para frente, né? Ele até, eu vi um corte, um podcast que ele participou, ele falou: você sabe como você consegue fazer um tracking em tempo real do envelhecimento populacional, né, de uma cidade em específico? Ele falou: cara, tem uma proxy que eu uso às vezes que é pegar o número de fraldas geriátricas e dividir pelo número de fraldas de criança que são vendidas, né? O cara criou um índice. Ele- Aliás, Elon, se quiser vir aqui no Stock Pickers, está convidadíssimo, tá Com bom? certeza. Certamente já deve... Agora, esse ID de descarbonização que ele falou, minha cabeça foi pipocando um monte de coisa aqui, pode ser bom pra Vale, sabia? É mesmo? Você não sabe por quê? Por quê? Pior que não é piada, tô falando sério. Não, Porque a Vale tem o melhor minério do mundo, certo? Quando você Certo. tem o melhor minério, para você fazer a transformação para o aço, você precisa menos dos demais componentes. Um deles é carvão, por exemplo. E aí, se isso chegar num nível que seja extremamente importante, que é o que o André tá falando agora aqui, vai ter muita empresa que não vai nem querer comprar os piores, que é tipo da Austrália, por exemplo, que precisa de muito do resto, pode beneficiar o minério brasileiro, que beneficia a Vale. Gostou olha disso? só. André Vidal, fique esperto, você vai perder seu emprego, hein? Não! Nosso Sabe como eu aprendi analista isso? de Vale. Último episódio do Stock Pickers. É mesmo? É só assistir lá. Pô, Você visivelmente não viu, mas tudo bem, depois Eu você assisti. Você tava de férias, tudo bem, não precisa se explicar. Bom, agora a gente vai pro momento bate-bola, jogo rápido do nosso programa, né? Que é o ping-pong. Tem uma pergunta muito boa que a gente deixou pro final para segurar vocês até o finalzinho aqui, então roda a vinheta. Para você que está pela primeira vez no Ping Pong, é o seguinte, aqui é um jogo de perguntas rápidas para o nosso convidado, que hoje é o André Jakurski, e ele vai ter direito de resposta pequena, né, mais curta, tamanho de um tweet. Quantos caracteres tem um tweet? 240. Opa! Opa! Teve uma atualização. Mudou, né? O Foi, Elon Musk mexeu? ele dobrou. Não, foi um pouquinho antes, mas dobrou. Então, 280. Você basicamente Não, tem mas mais a verdade é espaço que para você falar. hoje, isso nem atrapalha, que você faz o thread, né? É, Vai fazendo. vai embora. Ele só usa 140, pronto. Tá Tá certo. ótimo, tá certo.
Bom, começando então aqui o nosso ping-pong pela pergunta mais clássica de todas, que é a do livro. A gente tem a biblioteca dos gestores, tá? Então lá no nosso Instagram, @stockpickers_, tem um link na bio do nosso Instagram. Aproveita e segue a gente lá, não esquece de seguir a gente, tá? E clica lá, tem a biblioteca dos gestores com todos os livros recomendados. Toda vez a galera pergunta no direct pra mim, cadê a biblioteca? Eu vou falar todas as vezes pra vocês lembrarem, lá no nosso Instagram, tá bom? Então, um livro pra nossa biblioteca. Livro? Ó, eu vou te dizer, depende do setor. Eu diria que o livro que eu recomendo para quem quer olhar mercados é um livro de análise técnica, que é o do Murphy. É muito bom e acho que o livro é. Eu já li muitos clássicos dos mercados americanos do início do século passado, né, sobre o Jesse Livermore. Então, Sim. são coisas muito interessantes. Tem um livro que eu li também, que eu não sei se está disponível ainda, de um Gerald Lubb, que é o The Battle for Investment Survival, que é um livro que ele descreve tudo que ele fez na vida para conseguir ganhar dinheiro no mercado. Então tem os clássicos assim, né? Eu gosto muito de livros de psicologia de mercado, né? Então, os livros de psicologia, por quê? Porque as pessoas pensam que o mercado é uma coisa determinística, né? Eu sempre digo para o meu pessoal, se o mercado fosse uma coisa que fosse determinística, os cientistas seriam os maiores ganhadores de dinheiro no mercado. Isso não é verdade, né? Às vezes tem um sujeito que nem foi para a escola e ganha muito dinheiro. Por quê? Faro, psicologia, posicionamento, então essas coisas são tão importantes quanto a análise fundamentalista, principalmente macro, né? Porque às vezes você vê, as pessoas se surpreendem, sai um número muito ruim e a bolsa sobe. Por quê? É porque todo mundo já estava esperando um número ruim, quando saiu, a notícia ruim já saiu da frente, agora, né? Então, muitas vezes, eu mesmo me surpreendo às vezes, tá certo? Hoje o Paulo falou super duro, pô, e a bolsa subiu no primeiro momento, depois caiu, o euro subiu. Então, você fica olhando assim e diz assim, pô, não estou entendendo nada, entendeu? Então, é uma situação como gestor, você diariamente está pego em situações que você diz assim, pô, vou rasgar meu diploma, porque não estou entendendo nada, justamente porque as coisas não são determinísticas, não é uma coisa cartesiana, que dado isso, acontece isso, né? Então, é por isso que, pô, muitas vezes, eu por acaso me formei inicialmente como engenheiro, mas muitas vezes os engenheiros não dão certo no mercado. Por quê? Porque o sujeito tem aquela cabeça, se fizer isso direitinho, a ponte não vai cair, o prédio não vai cair, vai ficar tudo bonitinho, e o mercado é um negócio meio maluco, né? Então, as coisas vão acontecendo, e se você não for um siri bailarino, vai se ferrar. Boa. Agora, a gente na introdução falou que você tava com o facão cortando mato aqui, né? Quando tudo era mato. Pô, você viu a evolução do mercado financeiro brasileiro praticamente inteira, né? Lá do seu incipiente para cá, você pegou a evolução que a gente teve relâmpago agora, de 2016 para cá, o Financial Deepening acelerou pra caramba, as plataformas aceleraram, todo mundo tem acesso ao produto, investimento com mínimo de R$100, pode investir no mundo todo agora, enfim, aconteceu muita coisa. Eu queria traçar meio que um paralelo, assim, as principais diferenças que você vê de hoje para antigamente e o que você espera para o futuro. Bom, eu vou te contar uma história. Eu, quando estava na faculdade, foi na época do boom da Bolsa de 71. Eu estava me formando naquele ano. E, em vez de ficar assistindo a aula, tinha uma rádio aqui no Rio chamada Rádio Eldorado, que ela transmitia o pregão da Bolsa. O cara ficava narrando as ações. Caramba! Então, quase o que você faz de manhã no InfoMorning. Ficava com o radinho de pilha no ouvido, lá embaixo nos pilotis da PUC, e ouvindo, e no orelhão passando ordem para a corretora. Isso é evolução. Aí, quando eu fui trabalhar no Unibanco, já depois de formado em Harvard, minha área era, eu fundei a companhia de leasing inicialmente lá, mas eu gostava muito de mercado, então eu ia para a corretora, assim, dar uma bicadinha, assim, passar 10, 15 minutos, ver o que está acontecendo, de repente comprar alguma coisinha. E sabe como é que passava as ordens para o mercado? Tinha um telefone magneto, que era um telefone que rodava uma manivela assim, aí pegava o sinal, o sujeito lá no posto, no pregão, atendia o telefone,
aí ele ou recebia uma ordem e corria para o operador para passar, ou então a função dele principalmente era a cada 15 minutos passar pelo telefone quanto estava cada ação, porque não tinha tela, não tinha nada. Então, assim, Belgo Mineira, Mannesmann, tudo isso aí anotava num papelzinho 10 horas, 10h15, 10h30, aí você ia sabendo os preços que estavam acontecendo, você não sabia nada. Então, a evolução do mercado foi uma coisa assim dramática, fantástica. Isso não, assim, eu passei durante muito tempo operando Bolsa do Brasil com 2 telefones, né? Gritando o dia inteiro, chegava em casa, porra, estropiado, né? Porque, pô, era um trabalho físico, né? Além do mercado ter pouca liquidez, você difícil comprar, difícil vender. Hoje em dia as coisas são muito melhores. Hoje em dia é passeio no parque comparado com o que era antigamente. Antigamente era pauleira mesmo. Perdão. Falei. Não, ia só assim, e dada toda essa mudança que você viu, você ainda sente que tem alguma parte sensível que precisa de uma mudança, claro que não nessa magnitude, mas uma mudança com avanço tecnológico, alguma coisa que você enxerga que ainda é necessário ser feito? Eu vou te dizer que, pô, do jeito que está hoje em dia, já está ótimo, porque claro que vai ter mais evoluções, né? Mas, Mercado de aluguel, talvez. mas eu vou te dizer, eu acho que comparado com o que era no passado, tem vantagens e desvantagens com o que era no passado, eu vou te dizer. Primeiro que no passado só tinha cego. Então, se você, aquela em terra de cego, quem tem olho é rei. Perfeito. Então, era muito mais fácil você pegar distorções. Hoje em dia está tudo arbitrado, quase tudo arbitrado, né? Uhum. Mas era muito mais fácil. Então, mesmo os mercados sendo menos líquidos, menores, as possibilidades de você ganhar dinheiro assim grande eram maiores porque tinha, primeiro que não tinha uma uniformidade de informação Uhum. e as competências eram muito díspares, né? Então, por um lado, era mais difícil você fazer grandes volumes, as variações de preço eram assim gigantescas quando você descobria alguma coisa que a maior parte das pessoas não estava vendo, Uhum. entendeu? Sim. Então, acho que essa é uma grande diferença. E teve aquele momento, né? Tinha bolsa aqui no Rio também, em São Paulo. Eu vi gente dizendo que já chegou até a Arbitragem nos arbitrar, dois. né, nas duas Eu vou bolsas. te dar um exemplo assim marcante do que eu estou te dizendo. Uhum. Quando teve o crash em 87 da bolsa nos Estados Unidos, né? Foi um grande crash, né? Foi segunda-feira, dia 19 de outubro de 87. O que aconteceu naquele dia? Era vencimento de opções no Brasil. E o Najnar e o Alfredo Grunze estavam puxando a bolsa porque estava todo mundo vendido em opção, achando que não ia ter exercício, eles puxaram para matar todos os vendidos. Então, enquanto lá estava tendo um crash, aqui a bolsa estava subindo. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas não tinham vídeo, não tinha nada. Eu tinha vídeo e eu tinha Reuters. Caramba. E o que eu fiz? Eu comecei a vender, e quanto mais eu vendia, mais o mercado subia. Eu fiquei preocupado, né? Era o Najinarras comprando. Aí, o pessoal estava puxando para matar os vendidos nas opções. Aí, o pregão fechou, estava uma posição bem grande vendida. E aí, de noite, o Cid Moreira, no Jornal da Globo, Bolsa de Nova York, crash, não sei o que e tal. No dia seguinte, a bolsa aqui abriu com 30% de baixa. Ninguém sabia. Entendeu? Então, a falta de informação, a diferença que você tinha de informação de pessoas foi dramática. Isso aconteceu várias vezes no passado. Várias vezes. E como que é que você tinha acesso a Reuters, assim, tipo... Eu tinha vídeo, na época tinha o Future Source, era um vídeo, e tinha. Era Eu tipo- já operava o mercado internacional, commodities, essas coisas. Então tinha vídeo. E tinha também a Reuters, né? Que era um teletipo que ficava batendo lá 24 horas por dia, passando informações, né? Era Mas era eu não sei nem que aparelho utilizava, assim. um teletipo, é como se fosse uma máquina de escrever que ficava escrevendo. Era um escrevendo e rolo, saindo. tinha um rolo de papel gigante, ia escrevendo, e você ia lá e arrancava os pedaços de papel para ler. Entendi. Tranquilo, Caramba. pô. E Você com tá dois reclamando aí, telefones Guzão. aqui passando o hora. Exatamente. Você tá reclamando que pesquisa o ticker no Google aí. No... Não, é pré-história mesmo, mas é interessante, é um processo evolutivo, né? Total. É muito interessante. Pra gente 100%. escutar esse tipo de história é muito legal. E antes da nossa última pergunta, antes de já encerrarmos aqui nosso papo,
Aproveita aí, se você gostou do papo, segue a gente aqui no YouTube, você que está assistindo no YouTube, se inscreve aí no nosso canal, em todas as plataformas de streaming a gente está disponível, segue na que você prefere. O Nando estava me explicando que o áudio no Apple é melhor do que o Spotify. Não sei onde você escuta, então ativa o sininho também para você ficar sabendo de tudo. Curte aqui também, compartilha que ajuda a gente demais e comenta bastante, dá seu feedback, a gente está sempre evoluindo aqui junto com vocês. A última pergunta para o delírio do nosso público é sobre Oi. Por quê? Porque o André, nas 2 oportunidades que ele veio no Stock Pickers, ele falou que tinha Oi na carteira, né? Inclusive no último episódio, ele, 1 ano e meio atrás, se mostrava ainda otimista e disse que já tinha carregado empresas ao longo de 15 anos na vida até que o trade desse certo e que ele estava carregando Oi até aquela época durante 3 anos e que podia esperar mais 12 se fosse necessário. E aí, você vai esperar mais 12 ou já deu tchau para Oi? Não, logo depois de vocês fazerem aquela entrevista comigo, eu dei o tchau. E a razão foi o seguinte, errar é humano, insistir no erro é burrice. Perfeito. Então, o que aconteceu? Teve o Oi Day, acho que foi logo no início do segundo semestre daquele ano, e, para minha surpresa, durante a apresentação, eles mostraram como é que ia ser a Oi pós-venda da Móvel, né? E, surpreendentemente, eu vi que eles estavam projetando para 2025 uma dívida PIB dívida EBITDA Uhum. de 6 vezes. Quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi começar a vender todas as ações. Demorou 1 dia e meio. Vendi no primeiro dia uma boa parte, ainda com preços muito bons. No segundo dia o preço tinha caído um pouquinho, mas eu rifei tudo. Por quê? Porque a empresa não foi sincera com os investidores, certo? Acho que a pior coisa que tem numa empresa é quando ela engana o investidor. E naquele momento eu joguei a toalha, entendeu? Então, eu falei, tive uma outra entrevista que me fizeram logo em seguida e eu falei assim, ó, vendi tudo. Eu acho que hoje a empresa, pô, não vale quase nada, né? E eu acho que ela vai ter que reestruturar porque a situação dela é complicada. O que seria uma reestruturação para uma empresa que já está em RJ, já Ela vai sair vendeu da muita RJ, coisa? aparentemente vai sair da RJ em breve. Sim. E o que seria Mas uma isso não reestruturação significa que nessa- ela está salva, não. Significa que provavelmente vai ter que fazer uma outra RJ. É complicado. Tô até conferindo Pô, aqui, pelo menos- 17 centavos tá a ação. Aí na época que ele A vendeu. verdade é a seguinte, que antigamente, o que acontecia? Antes da nova lei da recuperação judicial, normalmente o credor se ferrava e o acionista mais ou menos sobrevivia em detrimento do credor. Hoje em dia, quando se faz uma recuperação judicial, os credores podem apresentar um plano de reestruturação. Eu acho que no caso da Oi, se tiver uma reestruturação, os acionistas vão virar zero. Perfeito. Eu acho que vai zerar. Os credores é que vão assumir a companhia, ou o que sobrar dela. Maravilha. Muito bom. Um bate-papo espetacular hoje, hein? Pô, é incrível. Acho que um dos episódios aí não tinha como fechar o ano melhor, né? Não. Não tinha como fechar o ano melhor. Então, obrigado você que acompanhou aqui o episódio, você que escutou aí de casa, fazendo o seu crossfit, você que paga academia pra correr na rua, né? Você que tá Total. lavando a sua louça. Muito obrigado aí pela audiência. Você ia falar alguma Não, coisa? e agradecer não só, né, por acompanhar o episódio de hoje, mas O por ano nos todo. acompanhar nessa ano todo. mudança que tivemos. Não foi. Estamos. Foi mais difícil do que o turnaround da Oi. Foi. Que nem aconteceu. Mas a gente conseguiu a fazer. gente conseguiu! E dizem as más línguas que hoje vale mais do que antes. Não sei se é Exatamente. verdade. Então, pô, queria ótimo ensejo, Henrique Stetter. A gente separou esse episódio final aqui com o André, que é um dos caras que mais inspira a gente, justamente acho que para agradecer a nossa audiência que acreditou no projeto até aqui. Não é fácil, né, fazer esse movimento que a gente fez aqui no Stock Pickers, afinal de contas nós dois somos apenas 2 moleques de 25 anos, né, mas cheio de sonho e vontade de fazer isso aqui, então deu certo, não explodimos. O Nando Lima, de aturar a gente, ficou até com o cabelo descolorido. Você não quer aparecer nem hoje, né, perdeu Lima? as Chega cores. aí, vai. Você não vai aparecer. Ah, perfeito. Mas a nossa agenda continua, tá? A gente tem não especial para. de fim de ano aí.
E o Nando vai aparecer alguma hora pra vocês. Peçam aí pro Nando aparecer, que ele aparece um dia. André, muito obrigado por Não, participar com eu a que gente. queria agradecer, dizer que eu sou assíduo assistente das suas apresentações, acho excelente, parabéns, realmente vocês estão de parabéns, fizeram um trabalho bonito, acho que é importante para o investidor, para o mercado em geral. Pô, é sempre um prazer estar com vocês e jogar a conversa fora. Bom, Nando, recorta essa parte e manda pra minha mãe. E Guilherme Benchimol, não sei porquê, só manda no e-mail lá depois. Manda junto. O André elogiando a gente. É isso, galera. Só um último recado. Fala, manda. São muitos recados, né? Então, nosso especial de fim de ano começando semana que É. vem. Mas quando a gente voltar com o podcast, a gente vai voltar em 2023. O mesmo patamar que a gente fechou 2022. Com mais uma pedrada. É isso Uma aí. pedrada bem grande. É isso aí. Esse foi o André Jakurski no Stock Pickers. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. Show me the money.